Paz a todos, boa noite. Para mim, confesso que é um grande desafio estar aqui nessa noite. Quero até saudar o pastor, pastora Paulina, pastora Noêmia também, pastor Ricardo, agradecer a Ivna também por todo o apoio. E não é fácil. Bem, primeiro quero dizer a vocês que para estar aqui nessa noite, o tema vai ser Vencendo Gigantes. E para eu estar aqui nessa noite, pode ter certeza que aqui dentro eu estou vencendo muitos gigantes também. Tá certo? E eu quero dizer para vocês que chegar exatamente nesse momento, se alguém me dissesse algum tempo atrás, Rutenberg, você vai estar na cidade de Lagarto, você vai lá no povoado Colônia 3, lá com o irmão Rodrigo, você vai falar de Deus para as pessoas. Você vai passar pelos hospitais lá no estado de Sergipe e você vai falar de Deus para as pessoas. E vai ter uma quinta-feira que você vai estar lá na grande igreja falando de Deus para as pessoas. Eu ia olhar para esse cara e dizer, deixa de ser mentiroso. Porque a vida que eu vivia, eu confesso para vocês, jamais passou pela minha cabeça estar falando de Deus para alguém. Todavia, é como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, é bem provável que você chegou aqui nessa noite com algum gigante aí dentro de você. Esses gigantes muitas vezes tomam conta da gente. Pode ser medo, pode ser preocupação, pode ser angústia. São várias e várias coisas que só você sabe o que é. Só você e Deus sabem o que é que você está passando aí agora. Assim como só eu sei o que é que eu estou sentindo e o que é que está passando por dentro de mim agora. E você pode ter certeza que essa nossa caminhada ela não vai ser muito simples diante desses gigantes. Os gigantes muitas vezes nos assombram, mas a grande certeza é que existe um Deus que vai estar cuidando da gente em todos os momentos. Amém? Mas, pode passar, por favor? O que é um gigante? Depende da forma como você vê. Se levarmos para o lado humano, o gigante é uma pessoa de estatura bastante elevada, mas também pode se referir a qualquer coisa de proporção muito grande. Eu não sei se só eu que falo isso, mas quando eu estou com um grande problema, eu digo, cara, eu estou com um problema gigante. Eu tenho algo gigante para resolver. Né? Quando a gente vê algo grande, normalmente a gente tende a chamar aquela coisa de gigante. E muitas vezes esse gigante pode nos assustar. Mas se nós tivermos o pensamento firmes em Deus, eu tenho certeza que essas coisas irão dar certo. E para nós enfrentarmos os desafios e dificuldades que surgem em nossos caminhos, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, pois é nela que encontramos as armas corretas para lutar. Por gentileza, quem tiver com a Bíblia pode abrir aí em 2 Timóteo 1:7. Pode passar, irmão. Pronto, já está aqui, para adiantar a vida lá dos midianitas, já está aqui. 2 Timóteo 1:7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Existe uma outra versão que nós poderíamos fazer um paralelo dizendo assim, Deus não nos deu espírito de timidez, covardia e medo, mas nos deu espírito de autoridade. Aquele poder é o dunamis, né, que geralmente acontece, é o poder, uma dinamite. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós temos esse poder, e é um poder milagroso que acontece em nossas vidas. Quando nós buscamos o Senhor, nós vivemos esse poder milagroso. E se nós estivermos isso em nossa mente, que Deus usa pessoas para nos encorajar, essas coisas aqui elas vão se tornar um pouco mais fáceis. Vou trazer um exemplo aqui, deixa eu só molhar a garganta um pouquinho. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, fez isso buscando uma forma de encorajar aquele jovem garoto. Timóteo, jovem, grandes desafios pela frente, amante da palavra do Senhor. E aí as pessoas muitas vezes, ele por ser tão jovem, ia dizer o seguinte, mas o que é que esse garoto aqui está querendo, está falando de Deus? Eu estou só parafraseando, tá bom, pessoal? Para a gente ficar um pouquinho, para melhor entender. Eu acredito que Timóteo tinha esses grandes desafios. Só que o apóstolo Paulo
viu esse potencial nesse garoto. Assim como podemos dizer que talvez o pastor Ciclei tenha visto potencial, que fez o convite para estar aqui hoje. Né? Mas Timóteo tinha potencial. E aí o apóstolo Paulo enxergou isso nele. Timóteo tinha uma fé verdadeira, uma fé não fingida, tinha uma fé sincera e frutífera, ou seja, coisas típicas de um verdadeiro cristão. Essa era a vida de Timóteo. Às vezes eu estava fazendo a leitura hoje e fiz um paralelo. Cadê Abraão? Está aí? Abraão Lincoln? Está ali. Veio você no meu pensamento, cara, quando eu estava vendo Timóteo. Um jovem, cheio de desafios pela frente, ama o Senhor, que vai deixar... E Timóteo fez várias viagens, né, com Paulo pelo mundão. O jovem ali, logo vai estar deixando a cidade de Sergipe para estudar mais, para buscar mais sobre Deus. Então, são esses jovens que cativam. Então, o apóstolo Paulo viu ali esse jovem Timóteo, apaixonado pela palavra, e encorajou, porque Paulo sabia dos desafios que ele teria pela frente. Paulo sabia que Timóteo, por conta da juventude, poderia ter alguns empecilhos nessa caminhada. Se pararmos um pouco para analisar sobre a história desse jovem, ele teve que se manter puro em meio a uma sociedade depravada, resistir às tentações da juventude, servir de exemplo para os outros crentes. Ele precisava também conquistar a confiança dos mais experientes, superar as expectativas e demonstrar maturidade espiritual para liderar uma igreja. Veja que não é um pequeno desafio. Não sabemos exatamente a idade aí de Timóteo, mas acho que dizem 16, 18, 20 anos talvez, mas era jovem. Então, ele tinha um grande desafio. Se você pegar um peso desse e colocar nas costas de um jovem, ele vai sentir essa carga. Ele vai sentir essa carga. Então, ele precisava também combater os falsos profetas ou os falsos mestres, aprender a resolver conflitos e tantas outras coisas. Mas, mesmo diante de todas essas dificuldades, ele permaneceu. Ele caminhou firme em direção ao seu objetivo. Vamos trazer para a nossa realidade um pouquinho. Vamos supor que eu queira pegar aí a experiência que Rodrigo tem, que pastor Ricardo tem, que pastor Sid Clay tem. Experientes na fé, experientes na conduta cristã. E aí eu quero pegar essa capa para mim, todo esse peso. Eu vou aguentar? Eu não vou, porque eu não tenho a experiência que eles têm. Então, era essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo, porque ele era muito jovem, e ele já exortava nessa caminhada. Se a gente for pegar o capítulo 1, a gente vai ver ali várias exortações dele, para que ele não desanimasse, para que ele não desistisse de levar a palavra, e principalmente que não se envergonhasse de levar o evangelho às pessoas. Assim como Paulo encorajou Timóteo naquela noite, naquele dia, nessa noite eu quero te encorajar a identificar quais são os gigantes que te assustam. Pode passar, meu irmão, por favor. Lá no Mício Global, nós temos uma disciplina, né? Tivemos uma disciplina chamada Quem Eu Sou em Cristo, que foi ministrada pela professora Camila, uma bênção. Quem eu sou em Cristo. Nessa disciplina nós aprendemos qual é a nossa identidade real em Cristo e também aprendemos a identificar as chamadas mentiras de Satanás. Olha que armadilha. Satanás sopra várias e várias mentiras nos nossos ouvidos. E muitas vezes nós tendemos a acreditar em muitas dessas mentiras. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que para toda mentira de Satanás existe uma verdade de Deus para nós. E a primeira que eu trouxe aqui foi a vergonha. A vergonha é uma coisa que muitas vezes ela nos paralisa. Por que nos paralisa? Porque, como seres humanos, nós cometemos erros, concordam? Eu espero que somente eu não seja o único que tenha cometido erros aqui. Mas nós cometemos erros, e esses erros fazem com que a gente realmente fique com vergonha até de levantar a cabeça. E Satanás aproveita esse momento para soprar nos nossos ouvidos. Frases do tipo, me envergonho do meu passado, não sou bom o suficiente, eu quero sumir do mapa, meu erro foi imperdoável. Essas são frases que muitas vezes ecoam na nossa cabeça, porque são as armadilhas de Satanás para tentar nos paralisar. Mas para essa mentira de Satanás, tem a verdade de Deus.
Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Meu irmão, nós podemos estar passando pelo pior deserto, mas até no deserto Deus abre caminhos. Nós podemos estar passando pela maior vergonha que a gente não consiga nem levantar a cabeça para outras pessoas. Eu não sei você, mas eu já passei esse tipo de vergonha que eu não conseguia levantar a cabeça para olhar para as pessoas. Só que a verdade de Deus, ela me mostra muitas coisas, não só essa. Porque a partir do momento que a gente decide, quando está com um problema, mergulhar, ao invés de fugir, a gente aprende certas coisas que nos fortalecem. Então, se hoje você está com o gigante da vergonha na sua vida, entenda, esqueça. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, ó: o passado, ele serve para a gente refletir e não mais para repetir. As coisas ruins do passado, a gente pega como aprendizado e esquece. Joga no mar do esquecimento. Porque Deus faz isso com os nossos erros. Ele joga no mar do esquecimento, mas nós tendemos o tempo todo a estar nos crucificando, a estar repetindo. Eu fiz isso. Mas Deus já está olhando para você e dizer: filho, vamos caminhar para frente? Passou, vamos caminhar para frente. E agora eu entendo que também, até a gente pegar, até a gente se adaptar a isso, fica um pouco difícil. Deus quer que sejamos honestos sobre nós mesmos, sobre nossos pecados, nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo, quer que nós vejamos através dos seus olhos de amor. Ele deseja verdade e honestidade nos níveis mais profundos e quer que experimentamos seu amor, perdão e poder em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos para a próxima mentira de Satanás. Medo do fracasso. Essas coisas povoam a nossa mente. Todo homem, toda mulher tem sonhos, todo homem, toda mulher tem projetos, só que muitas vezes o medo nos paralisa. Durante muito tempo, muito tempo. Graças a Deus que eu vim para Lagarto, mas eu confesso que às vezes o lugar que você mais odeia é o lugar que Deus vai fazer transformações na sua vida. Quando eu cheguei nessa cidade, eu confesso que não suportava essa cidade. Eu vim aqui porque tem projeto de Deus aqui, mas quando eu cheguei, eu não suportava essa cidade. Não suportava. Foi um choque de realidade para mim, mas só que no lugar que você diz que não gosta, é onde Deus vai fazer transformações em sua vida, para que você diga assim: cara, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito em toda a nossa vida. E Deus coloca pessoas, Deus colocou vocês na minha vida, na vida da minha esposa, para que a nossa vida fosse transformada diante de todas as dificuldades que a gente passou. E temos passado ainda, mas a grande diferença é que antes nós não vivíamos firmados na palavra de Deus. E hoje a gente busca a palavra de Deus, a gente busca andar nos caminhos do Senhor para superar todas essas coisas. O medo do fracasso. O inimigo tenta nos paralisar de diversas formas. E uma delas é tentar colocar em nossa mente que não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Existe muito potencial nunca realizado por causa do medo do fracasso. Quantas vezes a gente desiste dos nossos sonhos por medo do fracasso? Outro dia eu conversava com o pastor e a pastora que eu tinha muito medo dentro de mim, muito medo. Eu deixei de realizar muitas coisas por conta de medo. Talvez na infância, a mãe vai passando uma coisa para o filho e a gente vai crescendo com aquele medo, mas você sente que você tem um potencial, mas algo te prende. Eu creio que eu não seja o único aqui que já imaginou ter um potencial para realizar algo, mas o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. E aí, cara, quando a gente vem lá para o capítulo que a gente leu, que Deus não nos deu o espírito de timidez e covardia e medo. Através disso, quando eu não entendia a palavra de Deus, quando eu não buscava a palavra de Deus, eu estava preso nesses medos. Mas de 4 anos para cá, a minha mente começou a mudar, o meu olhar começou a se abrir, porque eu sei que existe um Deus que está lançando fora todo o medo da minha vida.
Amém? E lá em Deuteronômio, para a gente vencer esse medo do fracasso, diz assim: quando você quer realizar algo, meu Deus, eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou ou não vou? Aí o que é que a Bíblia nos diz? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas frases, essas palavras, não tenha medo, na Bíblia aparecem muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E nós precisamos colocar isso para dentro da gente. Nós precisamos vencer o medo. O medo nos paralisa. Porque, vejamos, quantas vezes a gente deixa de correr atrás dos nossos objetivos? Cara, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Nós automaticamente somos pessimistas. Talvez pode ser o inimigo soprando nos nossos ouvidos. Não vai dar certo, fique no seu canto, desista, pare, não vá. Mas a partir do momento que nós buscamos a orientação divina, as coisas, elas fluem naturalmente. É por isso que nós precisamos deixar o medo de lado e seguir em frente, confiando em Jesus. O povo israelita, no exílio da Babilônia, eles ficaram choramingando, com medo, reclamando da vida. Mas tem uma galera lá que tinha lá o Daniel e uns amigos dele lá, que foram e botaram a bola, vamos dizer assim, para outro lado. Eles, uns choravam, ficavam com medo, mas o outro enfrentou as situações e saíram vencedores. Assim é na nossa vida. Nós precisamos vencer esse medo do fracasso, porque o Senhor está dizendo: não tenha medo, não desanime. Amém? Qual será a próxima mentira de Satanás para a gente ver? Culpa. Essa também é pesada, culpa. Fazemos mal a nós mesmos quando vivemos sempre nos culpando por alguma coisa. Na nossa cabeça, muitas vezes parecemos o pior ser humano do mundo. E o inimigo, mais uma vez, lança uma mentira que diz: aqueles que falham são indignos do amor de Deus e merecem ser punidos. Mentira de Satanás. Mas Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não preciso me sentir indigno. Eu não preciso me sentir culpado. Errei? Sim. As consequências vão ficar? Sim. Os erros trazem consequências. Todo erro, né? Todo erro que a gente provoca vai ter uma consequência. Nós precisamos aprender com isso. As consequências, elas não serão eliminadas. Mas também eu não preciso viver me crucificando se Cristo já me perdoou. E muitas vezes o inimigo também pode usar até pessoas. Você está tentando mudar. Você está tentando melhorar de vida. Mas o inimigo vai trazer pessoas. Ah, você quer ser crente, né? Agora você quer mudar. Diz que é crente. São justamente nessas situações. Tape os ouvidos e siga o seu caminho buscando em Deus. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Se você errou, eu errei mesmo. Eu vou assumir o meu erro. Vou ficar caladinho, que quando a gente está devendo, a gente cala. Né? Está erradinho, tem que fazer o quê? Ficar calado. Mas buscar a palavra de Deus para nos fortalecer. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só retomando esse raciocínio. Essas mentiras de Satanás, elas nos paralisam, porque nós temos essa tendência. Eu vou contar só um exemplo. Tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu estava em casa, terminei de almoçar, a Lei tinha saído para trabalhar, e eu estava passando por um problema difícil na minha vida. Estava brocochô, triste mesmo, me culpando o tempo todo pelas burradas da vida. E culpava, acabei de almoçar, deixei lá os pratos na pia, deitei em cima do sofá e fiquei lá para baixo. Eu escutei, meus irmãos, audivelmente, quando a voz disse: levante, o inimigo quer te ver a si mesmo, vá lavar os pratos. Eu levantei, fui lavar os pratos.
Depois que eu lavei os pratos, parece que toda aquela culpa, ela tinha ido embora. Eu não sei se foi junto lá no ralo da pia, mas eu sei que saiu. E toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela coisa que eu estava sentindo, eu já não conseguia sentir tudo aquilo. Então, Deus fala com a gente de várias maneiras. De várias maneiras. Pode ser uma coisa simples dessa. Isso marcou, porque eu nunca esqueci mais desse negócio. Foi automático, cara. Automático. Quando eu levantei, que eu lavei os pratos, aquela tristeza, aquela culpa, aquela angústia, ela tinha sumido. Ela tinha sumido. Para a honra e glória do Senhor. Então, a culpa, ela nos paralisa também. A gente precisa ficar atentos a isso. Qual é a próxima mentira que Satanás está trazendo para a gente? Preocupação. Tem mais alguém preocupado por alguma coisa? Quem de nós não fica preocupado com alguma coisa? Meu pai. Nesse exato momento, eu tenho certeza que tem alguém aqui com alguma coisa que preocupa. E não é só eu. Tem mais alguém preocupado com alguma coisa. Mas hoje nós vamos ver isso daí. Uma das estratégias do inimigo é tentar nos distrair com preocupação. Dormimos mal, ficamos inquietos, a boca fica seca, o coração dispara, falta o ar, enfim, uma vasta gama de sentimentos surge quando estamos preocupados. Pode ser preocupação com os filhos, pode ser uma preocupação no trabalho, finanças, saúde e muito mais. A grande verdade é que nada disso provém de Deus. É uma mentira de Satanás para nos paralisar. E qual é a verdade de Deus? Veja o que diz Lucas 12, 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Se a gente ficar muito preocupado com esse gigante que nós temos para resolver, nós temos gigantes para resolver. Será que nós vamos acrescentar uma hora ao nosso dia? Uma hora à nossa vida? Não vai. Não vai. Pode ser loucura a gente falar isso para alguém que não é cristão. Aí o cara vai olhar para a gente e vai dizer, você está maluco? Eu estou com coisas para resolver e você vem me dizer que não é para eu ficar preocupado? Uma das coisas que eu era e estou buscando mudar, ainda não consegui, mas estou a caminho. Eu sou muito imediatista, sabe? Uma pessoa que quer resolver as coisas da noite para o dia. E nessa caminhada com Deus eu tenho aprendido que eu preciso aprender a descansar. É entregar nas mãos dEle, porque Ele tem o melhor projeto para mim. Tem que ser aquela coisa, eu quero para agora, tem que ser agora, e se não for desse jeito, dava aquele negócio na cabeça. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz essa calmaria. A gente vai aprendendo a descansar em Cristo. A gente vai aprendendo a entregar a Ele as nossas preocupações. Tudo é no tempo dEle. Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo determinado, não é assim? Então nós precisamos entender que para tudo há um tempo determinado. E que se não foi para ser naquele momento, eu vou respirar e vou entregar nas mãos do Senhor. Eu vou tentar me acalmar. Eu vou tentar me acalmar. Eu estou buscando. Eu estou melhorando nesse quesito, mas eu vou melhorar mais. Mas a gente precisa entender a respeito da nossa preocupação. Existe um versículo também que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Quando a gente se preocupa demais, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, fica naquela angústia. A gente fica dormindo mal, como ali mesmo está dizendo, a gente dorme mal, acorda, fica para lá, para cá, para lá, para cá, inquieto, gente, inquietude. Será que Deus quer justamente que a gente fique com essa inquietação? Será que Deus se agrada dessa nossa inquietação? Porque tudo tem jeito, tudo se resolve. Se a gente parar, analisar, conversar com as pessoas certas, eu creio que as coisas vão se resolver. Porque às vezes eu posso estar tão trancado aqui no meu problema, que eu não estou enxergando uma solução. Às vezes eu vou lá em Deninho, o Deninho tem uma solução para o meu problema. Às vezes eu converso com ele. Mas Deninho não pode me ajudar. Cara, eu não posso te ajudar agora, mas eu vou conversar com fulano que pode te ajudar.
E nós somos igreja. Nós somos igreja. Lembrando que cada um, todo mundo atravessa problemas, e nós somos igreja para a gente tentar se unir nesse sentido. Amém? Então, que a gente diminua as nossas preocupações, que nessa noite a gente aprenda que há um Deus que está cuidando de tudo. E eu sei que o meu problema tem jeito, eu sei que o meu problema tem saída. Amém? Próxima mentira de Satanás é comparação. A comparação é perigosa porque pode desenvolver em nós a inveja, cobiça e o ressentimento. A Bíblia enfatiza a importância de cada pessoa examinar as suas próprias ações e carregar a sua própria carga, ao invés de se comparar com os outros. Fomos dotados de diferentes dons, cada um tem a sua particularidade. Se nem os dedos das mãos são iguais, então por que você está querendo ser igual a outra pessoa? Satanás pode soprar no seu ouvido: eita, que Ivna tem isso e eu não tenho. Eita, que eu quero ser igual a Ivna tem um sorriso. Eita, que isso, né? Satanás pode soprar nisso. Às vezes a coisa mais simples que você tem é aquilo que a pessoa quer ter. Não é nem bens materiais. É somente o seu sorriso, é somente a sua alegria, é somente a sua palhaçada, né, Lucas? É isso aí. Essas são as mentiras de Satanás, a comparação. Você é único, você é única. Nós somos únicos, então não precisamos nos comparar. Deus nos criou de forma única. Eu quero que Camila seja assim, eu quero que a Lê seja assim, eu quero que Mari seja assim, e assim vai. Porque nós somos únicos e Deus nos deu esses diferentes dons. Eu acredito que são esses diferentes dons, agora eu vou trazer lá para a área da saúde, vou puxar um pouquinho a sardinha. Vários especialistas, ortopedista, neurologista, técnico de enfermagem, enfermeiro, cada um com diferentes dons. Mas quando é para salvar a vida, todos se juntam. Você vê ali, em uma parada cardiorrespiratória, você vê um técnico, um médico, um enfermeiro, todo mundo junto ali para salvar uma vida. Os diferentes dons unidos em um só objetivo. Então, se Deus nos capacitou com os nossos diferentes dons, com a nossa particularidade, é porque Ele não quer que eu queira me sentir igual a outra pessoa. É assim que nós devemos viver. Se é para levar o evangelho, eu vou levar o evangelho do meu jeito. Fulano tem o jeito dele, fulano tem o jeito dela. E assim a gente vai, porque cada um vai aprendendo. Nós estamos em diferentes estações da vida. E se nós estamos em diferentes estações da vida, é claro que cada um está no seu tempo. É tempo. É tempo de aprender de um jeito, é tempo de passar para outro, porque a forma que a gente vai estar levando, seja o evangelho, ou seja qualquer outra coisa, para alguém, é no tempo devido de Deus. Então, essa comparação não faz sentido. E agora, vamos só ver o que é que diz 2 Coríntios 10, 12, a respeito da comparação. Não temos, pode passar, irmão, obrigado. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, se eu quero ser igual a Elias, eu me comparo com Elias, eu estou agindo sem entendimento. Eu estou sendo um tolo, digamos assim. Porque eu não posso pegar a carga da vida de Elias para mim, eu não posso pegar a carga dos irmãos ali para mim, do tecladista. Já pensou? Eu me comparar com o tecladista? Fiz aulas vários e vários anos de teclado. Que nada, irmão. Sei nada de teclado. Mas essa comparação, como é que eu vou estar ali sentado e querendo sonhar que eu vou tocar que nem Arison? Não pode um negócio desse. Eita, eu queria tocar que nem Arison. Certo, você fez aula? Não, então você vai sofrer. Eu vou estar sofrendo à toa. É tolice, não funciona um negócio desse. Então a comparação é coisa de Satanás. Deus te fez único. Precisamos basear nossa autovalorização na opinião que Deus tem sobre eu mesmo, sobre nós, e confiar no seu Espírito para mudar as nossas vidas. Deus, Ele nos criou, como eu já disse, de forma única. Você não precisa se medir pela régua de ninguém. Cada pessoa tem o seu tempo de vivência, cada pessoa tem as suas experiências, e essas experiências que nos trouxeram até aqui.
de uma maneira ou de outra, você está dotado da sua experiência de vida. E seria desumano você querer se comparar com alguém que está há muitos anos na sua frente, seja intelectualmente, seja financeiramente, seja em círculos de amizade. Às vezes, fazendo isso, eu estou sendo desumano comigo mesmo. Poxa, mas eu queria estar frequentando os lugares que Deninho frequenta. Certo, mas quanto tempo ele já vive dessa forma? Quanto tempo ele investiu fazendo amizades? Quanto tempo ele investiu se preocupando com o outro? E aí eu, que não dou um bom dia a ninguém, eu quero ter muitos amigos. É meio que desumano. Essa comparação, ela nos maltrata. Então, as mentiras de Satanás geram pensamentos que não são de Deus, geram emoções dolorosas e ações pecaminosas. Que estejamos sempre alertas para vencermos esses gigantes que se levantam dentro de nós a cada dia. Então, esses gigantes, eu creio que você pode estar vivendo outros e outros. Esses foram alguns que eu elenquei aqui, mas nós podemos estar vivendo muitos e muitos gigantes ainda. E Deus traz a solução para todos eles. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós fizermos da palavra dele o nosso refúgio, quando a gente está triste, quando a gente está inquieto, quando a gente está sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, a gente só precisa entregar os nossos caminhos ao Senhor. Eu espero que essa pregação não esteja valendo nota lá para o misto, viu, pastor? Porque o desafio foi grande, mas eu venci um gigante, vocês podem ter certeza. A partir do momento que você recebe um desafio desse, primeira vez falando para vocês, né, assim, pregando. É diferente você subir aqui 5 minutos para falar de alguma outra coisa, mas você ter um tempo de pregação e tudo mais, é por isso que eu digo, pastor, a sua vida não é fácil, não. Irmão Rodrigo, meu irmão, o negócio é puxado. É puxado. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade.